Então, queridos irmãos, boa noite, graças e paz a todos, sejam bem-vindos. Com a série O Selamento e os Selados. Hoje vamos falar do capítulo 9 do livro de Ezequiel. Está conosco o irmão José Borges, da Assembra. O Senhor a palavra, irmão, e muito obrigado pela sua participação. E com Deus. Eu desejo a todos e a todas uma boa noite. Hoje nós iremos falar sobre o capítulo 9 do profeta Ezequiel, com uma introdução no capítulo 8 também, uma recapitulação. Este capítulo 9 de Ezequiel é um capítulo que traz uma situação de grande comoção. Certa vez alguém disse assim: tudo que é ruim... Vem, Giovana. Ah, meu pai. Tem alguém com o microfone ligado ainda? Irmã Nalva Freire, por favor, desligue o seu microfone. Obrigada. O texto que a irmã Alexandra leu, Ezequiel capítulo 9, versículo 4. E o Senhor lhe disse: vá pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e põe uma marca sobre as testas dos homens que suspiram e choram por causa de todas as abominações que são feitas em seu meio. No capítulo 8 de Ezequiel, nós lemos que no antigo Israel, nos tempos do rei Zedequias, a nação de Israel estava se corrompendo gradualmente a passos largos. Aqui no capítulo 8 de Ezequiel, nós lemos um episódio em que o profeta vê mulheres chorando por Tumás. Quem era Tumás? Tumás era uma divindade da Mesopotâmia. Aqui no capítulo 8, o profeta diz assim, o Deus falando com ele: olha, veja o que os anciãos da casa de Israel fazem em oculto. Eles estavam até mesmo virados para o sol, adorando o sol. Então, este capítulo 8, ele traz uma informação de que havia uma grande corrupção na igreja de Deus naqueles dias, e que os próprios líderes da igreja estavam corrompendo, estavam levando o povo à corrupção. Isso nos lembra um episódio que aconteceu nos dias de Noé. Noé passou 120 anos construindo uma arca e pregando ao povo de Deus que haveriam de converter-se e entrar naquela arca. Os líderes da época não só rejeitavam a mensagem de Noé, como também incentivavam o povo de Deus, o povo da época, a rejeitarem. Então vejam bem a responsabilidade que os líderes têm. Além de rejeitarem a verdade, eles também incentivam o povo à corrupção. No capítulo 9, nós lemos que há um selo que vai diferenciar o povo de Deus. Inclusive, eu quero fazer um comentário, capítulo 9, versículo 4, onde fala que o Senhor disse: vá pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém. Jerusalém aqui é a igreja. E põe uma marca sobre as testas dos homens que suspiram e gemem e choram por causa de todas as abominações que são feitas no meio dele. Esse texto nós vamos fazer um paralelo com Apocalipse, capítulo 14. No livro de Apocalipse, no capítulo 14, nós lemos o seguinte no versículo 1. E eu olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo o nome de seu pai escrito em suas testas. Aqui nós temos a representação do grupo seleto dos 144.000. Então, quem serão aqueles que receberão um selo, uma marca em suas testas, que vai diferenciá-los, né? Eu vou ler um comentário no capítulo 23 do livro Testemunhos para a Igreja, mas antes eu quero fazer um paralelo com Apocalipse 3:12. Então, aqui no capítulo 14, o apóstolo São João ele vê um grupo de pessoas seladas
com uma marca em suas testas. E essa marca era uma marca que tinha um nome. A senhora White, em suas visões, ela diz que a marca de Deus, o selo de Deus, não é um selo visível, mas é um selo que os anjos podem ler. E é justamente o selo que o anjo destruidor precisa ler. Notem que no capítulo 3 de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 12, diz o seguinte: aquele que vencer, eu farei uma coluna no templo do meu Deus, e ele não sairá mais de lá. E eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, que é a noiva Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e eu escreverei sobre ele o meu novo nome. Aqui nós temos uma mensagem dada à igreja de Filadélfia. Mas nós podemos nos perguntar, mas nós não estamos vivendo no período de Laodiceia? De fato, nós estamos vivendo no período de Laodiceia, mas são os filadelfianos que serão selados. Quem são os filadelfianos? Os filadelfianos, aqueles que têm um amor fraternal, aqueles que lutam pela fé e defendem a fé. Os laodiceanos, a menos que se arrependam, eles não têm solução. Irmãos, nós vivemos no período laodiceano, que começou mais ou menos no ano de 1844 e vai até o fechamento da Porta da Graça. Mas nós precisamos apresentar o caráter filadelfiano. São os filadelfianos que recebem a marca de Deus na testa. Justamente essa igreja que o apóstolo São João observa no capítulo 14, descreve no capítulo 14, sobre o monte de Sião, junto com o Cordeiro de Deus, os 144.000 tendo em suas testas o selo de Deus. Aqui no capítulo 9 de Ezequiel, nós temos informações valiosas, informações que falam do nosso destino, se nós formos fiéis a Deus ou se formos infiéis. Certa vez alguém disse assim: todas as pragas são aplicadas à igreja adventista e todas as bênçãos à igreja do movimento de reforma. Ele queria dizer o seguinte, que tudo que for ruim é aplicado para nós que somos rebeldes. E a igreja do movimento de reforma vai receber todas as bênçãos porque é fiel. Ele estava fazendo uma crítica. E nós temos que entender, irmãos, que estar com o nome na igreja não é garantia de salvação. Ser batizado não é garantia de salvação. Frequentar a igreja, devolver os dízimos, participar das atividades, isso por só não é a garantia de salvação. A irmã White ela diz, estar com o nome na igreja não é garantia de salvação. No capítulo 9, no versículo 1, diz assim: então ouvi clamar em alta voz, tragam aqui os guardas da cidade, cada um com uma arma na sua mão. Eu vi 6 homens que vinham da porta superior que está voltada para o norte, cada um com uma arma mortal na mão. Com ele estava um homem vestido de linho que tinha um estojo de escrevente à cintura. Eles entraram e se puseram de lado do altar de bronze. Deus é muito misericordioso. O profeta Ezequiel viu 6 homens, entre eles tinha um anjo selador. Deus está colocando o seu selo na mente daqueles que suspiram e gemem, ou seja, daqueles que não se conformam com a situação que hoje, eu falo da igreja, não falo nem do mundo, porque o mundo nós sabemos que já está em uma situação degradante, mas nós temos que aplicar isso aqui para a igreja. Muitas pessoas podem dizer, mas isso aqui se aplica à igreja adventista, que foi a depositária dos oráculos de Deus. Mas e muitos poderão pensar, então se eu estou dentro do movimento de reforma, eu estou livre das pragas, eu estou protegido, eu estou dentro da cidade protegida, fortificada. E aí, novamente, eu quero repetir o que a senhora White diz. Estar com o nome na igreja
não é garantia de salvação. Ser membro da igreja não é garantia de salvação. Existe um comentário no livro Testemunhos para a Igreja, no capítulo 23, dizendo assim: Jesus está prestes a deixar o propiciatório do santuário celestial, a fim de usar vestes de vingança e derramar a sua ira em juízo sobre aqueles que não correspondem, percebam, não correspondem à luz que Deus lhes deu. Aqui não está dizendo que será apenas a igreja A ou a igreja B. É sobre pessoas que não estão correspondendo à luz que Deus lhes deu. Visto como se não executa logo o juízo, então as pessoas pensam: bom, eu fiz algo de errado, não recebi um raio do céu, ou o fogo não desceu sobre mim. Então, a inspiração diz que essas pessoas, elas começam a pensar: bom, não aconteceu nada em mim, não foi como Nabade e Abiú que o fogo os destruiu imediatamente. Essas pessoas não se sensibilizam pela paciência e longanimidade que o Senhor tem exercido para com eles. Os que não temem a Deus nem amam a verdade, eles fortalecem o coração no mau caminho. Então, há, porém, limites até para a longanimidade de Deus. E muitos estão ultrapassando tais limites, sobrepujaram os limites da graça e, portanto, Deus deve intervir e reivindicar a sua honra. E continuando o capítulo, Deus diz assim ao anjo: percorra a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Prestem bem atenção. O texto diz assim, olha: aqueles que não aceitam, não é naqueles que se acostumam. Porque vejam bem, irmãos, achar que, porque eu sou membro do movimento de reforma, a Igreja de Deus dos últimos dias, eu estou a salvo dessas pragas, não importa o que eu faça, se eu estou em transgressão, se eu estou em rebelião aberta, inclusive o pecado de rebelião é pior do que o pecado de feitiçaria, que eu vou citar mais na frente. Pensar que por estar frequentando o movimento de reforma ou ser membro do movimento de reforma, então eu estou livre de maneira alguma. Então, a ordem é: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Esses que suspiram, está no livro Testemunhos para a Igreja, no volume 5, esses que suspiram e gemem haviam estado a pregar, vejam bem, quem são essas pessoas que suspiram e gemem? São as pessoas que ficam caladas, aceitando o erro, triunfar diante de Deus e não reivindicam a glória a honra de Deus. Veja bem o que diz aqui no capítulo 23. Esses que suspiram e gemem haviam estado a pregar as palavras da vida, haviam reprovado, aconselhado e suplicado alguns dos que estavam desonrando a Deus. E eles diziam: arrependam-se, e humilharam o coração diante dele. Mas a glória do Senhor apartara-se de Israel, se bem que muitos ainda manifestassem os aspectos formais da religião, faltava seu poder e sua presença. De fato, irmãos, esse capítulo se aplica à igreja depositária da verdade, a igreja adventista. A igreja adventista foi chamada por Deus do mundo e das igrejas caídas, foi tirada do mundo com a talhadeira da verdade para ser uma embaixadora de Deus aqui na terra. Mas alguém pode dizer: eu sou do movimento de reforma, uma igreja que vive os princípios, que ensina os princípios. Mas será que eu estou vivendo os princípios ou ensinando os princípios corretos? Ou eu estou frequentando o prédio da igreja
adventista do sétimo dia, movimento de reforma, mas vivendo como um adventista nominal. Então tem essa situação que nós precisamos refletir. Eu vivo a verdade, ou seja, eu correspondo à luz que eu recebi de Deus, ou eu sou apenas um adventista nominal, enganando a mim mesmo, achando que estou vivendo a verdade, só porque eu estou frequentando uma igreja verdadeira? No livro Atos dos Apóstolos, do Espírito de Profecia, lá diz assim: almas fiéis constituem a igreja de Deus. Vejam bem, quem é a igreja de Deus? As almas fiéis. Mas se a igreja tiver 50 pessoas, como é que Deus vê a igreja? Será que Deus vê o prédio ou Deus vê a fidelidade do seu povo? No livro Obreiros Evangélicos diz assim: Deus preferiria uma igreja com 6 membros convertidos do que uma igreja com 66 membros mal convertidos. Deus não vê quantidade, Deus vê qualidade. Deus é um Deus criterioso, detalhista. Então, quem vai receber o selo de Deus? Será que todas as pessoas que frequentam a igreja adventista do sétimo dia, movimento de reforma, será que todos nós receberemos o selo do Deus vivo? Aqui eu tenho alguns textos retirados do livro Eventos Finais, eu quero ler para os irmãos. O selo do Deus vivo só será colocado nos que se assemelham a Cristo no caráter. Aqui refuta a ideia de que muitos podem pensar: eu frequento a igreja do movimento de reforma, eu tenho uma segurança, é como diz o Espírito de Profecia, Satanás induz as pessoas a acharem que tem uma falsa segurança carnal, por acharem que estão apenas frequentando, cumprindo protocolos, cumprindo requisitos da sua própria mente, por frequentar a igreja, acham que estão selados. O selo do Deus vivo só será colocado nos que se assemelham com Cristo no caráter. Somente eles serão protegidos no tempo das pragas, conforme nós lemos lá em Salmos, capítulo 91. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos verás, contemplarás a recompensa dos ímpios. Somente aqueles que têm o escudo da verdade, e a verdade é a lei. Testemunhos Seletos diz assim: o selo do Deus vivo jamais será colocado à testa de um homem ou de uma mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou uma mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus. Em um outro texto que eu não estou lembrando exatamente a fonte, diz assim: aqueles que têm laços de simpatia com o mundo não receberão o selo do Deus vivo. O que são laços de simpatia com o mundo? Laços de simpatia. Eu frequento a reforma, eu sou um membro assíduo, mas eu tenho uma inclinação pelos jogos esportivos, pelas Olimpíadas, pelo futebol, ou pela música, ou por algo que o mundo oferece que eu não posso ter, mas eu tenho uma simpatia. Aqueles que têm laços de simpatia com o mundo, conforme é dito no Espírito de Profecia, estão comendo e bebendo com os ébrios. Então eu nem preciso estar no mundo para ser mundano, eu posso me perder dentro da igreja. Então, novamente, eu quero voltar àquele comentário. Estar com o nome na igreja não é garantia de salvação. O que nos garante receber o selo de Deus vivo? Somente aqueles que se assemelham com Cristo no caráter. Então, somente essas pessoas é que podem receber o selo de Deus vivo. Então, aqui o anjo diz assim: olha, percorra a cidade de Jerusalém, põe um sinal na testa de todos aqueles que suspiram e gemem, ou seja, que não aceitam o erro.
Na visão do profeta Ezequiel, no capítulo 8, ali nós vimos que a nação de Israel estava adorando abominações, estavam trazendo abominações. O que isso significa para nós hoje? Que tipo de abominações nós podemos correr o risco de adorar, de aceitar? São falsas doutrinas, falsos ensinamentos, falsos mestres que trazem falsas doutrinas e ideias erradas. Como eu falei no início, no tempo de Noé, os homens não só aceitavam a mensagem de Noé, como também incentivavam outras pessoas a não aceitarem. Hoje nós estamos vivendo uma situação parecida. Muitos daqueles que estão à frente dos trabalhos não só aceitam, não só rejeitam a verdade, como também ensinam o povo a rejeitar. Então, aqui continuando a leitura, nós temos aqui a classe que não se entristece por seu próprio declínio espiritual, nem chora sobre os pecados dos outros, será deixada sem o selo do Deus vivo. Nós estamos vivendo um período crítico da história, o período laodiceano. Ali Jesus diz: quem dera fosse quente ou fosse frio, mas como és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Nós estamos vivendo um período da autossuficiência. Como eu disse aos irmãos no início, por acharmos que estamos vivendo na igreja verdadeira, não precisa de mais nada. Estamos protegidos, estamos preparados, porque nós estamos na igreja verdadeira. Isso é um engano fatal. A verdade é infalível, mas a igreja pode errar. Membros podem errar, pastores podem errar e podem ensinar o erro. É por isso que a nossa única regra de fé é a palavra de Deus. Aqueles que não se entristecem. Lá no antigo Israel, no dia da expiação, justamente no período que nós estamos vivendo agora, 4 coisas principais eram requeridas da nação judaica. E uma delas era afligir a alma. Afligir a alma, fazer um exame de consciência. Senhor, será que eu não estou me perdendo dentro da igreja? Eu vim de tão longe, eu vim do mundo, ou eu vim das igrejas caídas, para me perder dentro do movimento de reforma. Então, a ideia de que a igreja é a cidade que protege, que não importa o que você faça, ela vai te proteger, você está dentro dos muros dela, é uma ideia que veio do catolicismo, a igreja infalível. Existe uma verdade infalível. E nós temos que fazer um exame de consciência, perguntar ao Senhor, Senhor, há alguma coisa errada em mim? O Espírito de Profecia diz que igrejas inteiras com seus pastores vão se perder. Por quê? Porque estão vivendo no espírito laodiceano, um espírito de autossuficiência, por acharem que a vida deles está boa demais, devolvem o dízimo, dão ofertas, vão aos cultos aos sábados, domingos e quarta-feiras, fazem trabalho missionário, participam das programações da igreja, mas o seu caráter não está parecido com o caráter de Jesus ainda. Então, isso que eu acabei de citar é importante. Devolver o dízimo é ponto de salvação. Frequentar a igreja é requisito para nós nos últimos dias, porque no dia da expiação nós precisamos sim frequentar as igrejas, mesmo que sejam de grupos menores, porque a congregação, como o apóstolo Paulo recomenda muito, é importante para a nossa fé. Fazer um exame de consciência e obedecer, ou seja, corresponder à luz que nós recebemos, principalmente no tocante à reforma de saúde. Eu quero abrir aqui um parêntese. Aqueles que não fizerem a reforma de saúde vão se perder dentro do movimento de reforma. Não adianta. Vai se perder. Por quê? Porque lá no livro Conselho sobre Regime Alimentar, que eu estou até aqui com ele nas mãos, Conselho sobre Regime Alimentar diz que o Espírito do Senhor não virá em nosso auxílio se estivermos transgredindo a reforma de saúde. Não adianta. Bem, quero continuar com o capítulo
do profeta Ezequiel. No versículo 5, o profeta diz assim: enquanto eu escutava, ele disse aos outros, ou seja, a obra do anjo selador aqui terminou. Inclusive, nós temos uma conexão com o Apocalipse, onde o anjo chega a Jesus e diz assim: está feito, está terminado, no capítulo 22 de Apocalipse. Então, Jesus lança o incensário por terra e diz assim: está consumado. Completou-se o número daqueles que foram selados. Agora vamos para a segunda parte, a segunda fase. Os anjos destruidores, os 5 anjos com as armas poderosas. Enquanto eu escutava, ele disse aos outros: sigam-no por toda a cidade e matem sem piedade ou compaixão velhos, rapazes, moças, mulheres, crianças. Mas não toquem em ninguém que tenha o sinal, ou seja, aquele selo que foi colocado na testa no sábado, o nome de Deus. Comecem pelo meu santuário. Então eles começaram com as autoridades que estavam à frente do templo. Queridos irmãos, a responsabilidade dos líderes é uma responsabilidade tremenda, grande. É uma responsabilidade que, se muitos bem atentassem para essa responsabilidade, eles seriam mais prudentes em não aceitar erros doutrinários, porque eles têm uma conta a acertar com Deus. Aqui nós vemos, no comentário diz assim, vemos aqui que a igreja, o santuário do Senhor, a igreja adventista que recebeu a mensagem, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os anciãos, aqueles a quem Deus dera grande luz, pastores, ministros, obreiros, e que haviam ocupado o lugar de depositário dos interesses espirituais do povo, haviam traído o seu depósito, colocaram-se no ponto de vista de que não precisamos esperar milagres, e as assinaladas manifestações do poder de Deus, como nos dias da antiguidade, os tempos mudaram. Eles dizem assim: irmãos, eu quero abrir aqui um parêntese, eu quero fazer inclusive um apelo. Muitas pessoas podem dizer, mas então aqui se aplica a igreja adventista, somente os pastores de lá é que vão sofrer as pragas. Não. Pastores infiéis. Como eu disse lá no livro Atos dos Apóstolos, no início do livro, diz assim: almas fiéis constituem a igreja de Deus. Almas fiéis que estão no movimento de reforma, almas fiéis que estão nas igrejas católicas, nas igrejas evangélicas, inclusive nas igrejas adventistas, a igreja grande. E muitos desses líderes que ensinam mentiras, diz assim: os tempos mudaram. Nós temos que agradar as pessoas. Em 2019, nossa igreja recebeu um duro golpe. Um duro golpe. Satanás ideou um estado de coisas para causar conflito na igreja e confusão, para nos atrasar na obra de receber a chuva celeste. E, de fato, parece que ele conseguiu nos atrasar. Em 2019, na Conferência Geral, foi levado o assunto da Santa Ceia. Um assunto que já foi debatido em 5 conferências gerais anteriores. Em todas as conferências gerais, a voz de Deus foi não. Infelizmente, os nossos ministros, grande parte deles, aderiram a essa prática para agradar a membros. A membros que não tinham o mínimo compromisso com a verdade. Uma prática que começou nas igrejas evangélicas, depois corrompeu a igreja adventista e Satanás, o principal alvo de Satanás é a igreja adventista do sétimo dia, movimento de reforma. Então os irmãos não poderiam esperar que isso não ia acontecer, porque de fato ia acontecer. Então, ali aconteceu uma traição ao governo de Deus. A nossa conferência geral disse, não, essa prática não é de Deus. Nós não aceitaremos o cálice dividido, porque o cálice representa a união da igreja. Vejam bem, por que Satanás então agora coloca essa ideia dentro da nossa igreja? A ceia dividida. Porque o que significa o cálice único?
união. Corpo unido. O braço está unido ao corpo, a mão está unida ao braço, a cabeça está unida ao tronco. Todos os meus membros estão em harmonia. Mas se ele tira essa harmonia, colocando individualidade e egoísmo, então ele faz com que a igreja se atrase na união. Porque enquanto nós não tivermos unidos em uma só doutrina, em um só pensamento, a chuva serôdia não virá. Esse foi o requisito que Jesus especificou aos discípulos, ficar em Jerusalém, e eles perceberam que tinha muitas desavenças entre eles. E somente depois que eles se harmonizaram, que eles se harmonizaram na mesma doutrina, na mesma verdade, então eles receberam a chuva temporânea. Voltando ao assunto da ceia, a nossa igreja recebeu um duro golpe, o nosso povo foi traído. Mas a conferência A Voz de Deus, porque a conferência geral é a voz de Deus, disse não. Essa prática não é de Deus. Mesmo contra a conferência geral, grande parte de homens, eu falo aqui os homens, os depositários da verdade, os ministros, por conta própria resolveram agora rebelar-se contra Deus. Eu quero relembrar novamente o comentário que eu fiz no início, que o pecado de rebelião é pior do que o pecado de feitiçaria. E eu digo aos irmãos, a menos que esses homens que estão à frente da casa se arrependam, eles terão um grande preço a pagar. Eles terão um acerto de contas com Deus. Eu oro para que eles se arrependam, porque Deus está dando oportunidade. Assim como os líderes da nação judaica estavam levando coisas singulares para dentro do santuário e fazendo com que o povo adorasse aquelas idolatrias, hoje nosso povo está sendo levado a pecar contra Deus, aceitando a heresia e a falsa doutrina do cálice individual. Eu quero dizer aos irmãos, quem são aqueles que choram e gemem? Aqueles que não aceitam essas idolatrias, que não aceitam esses erros doutrinários. Porque no tempo de Israel, os líderes estavam levando estátuas para dentro do santuário, estavam adorando a Tomás, que era uma divindade pagã. Hoje nós não vemos imagens de escultura dentro da igreja, mas nós temos erros doutrinários que significam rebelião contra Deus. Eu costumo dizer que essa prática que está se alastrando como um câncer na nossa igreja é o mesmo erro de Datã e Abirão. É uma rebelião que a cura será as pragas. Então eu quero dizer aos nossos irmãos ministros e pastores e obreiros, vocês têm uma grande responsabilidade de conduzir o povo de Deus. Se conduzirem errado, tenham certeza que terão um preço a pagar. Se mesmo à custa do salário e da honra e do nome obedecerem a Deus, terão galardão no céu. Então, irmãos, eu quero dizer aos irmãos que aqui, a igreja de Deus, o santuário de Deus, foi a primeira a receber as pragas de Deus. E olha que essas pragas vão ser sem mistura de misericórdia. Há um pensamento na lição da escola sabatina que diz assim, que o mundo vai beber até a borra do cálice. Não só o vinho, mas o finalzinho que fica lá no fundo do copo. Essas pragas não terão nenhuma gota de misericórdia. Há um pensamento que diz que os olhos das pessoas vão apodrecer dentro da órbita do crânio. Apodrecer, vão cair no chão. A língua vai apodrecer dentro da boca e vai cair no chão. A Sarah White, ela diz que a carne das pessoas vai apodrecer e assim, quando elas estiverem andando na rua, vai cair os pedaços no chão. Elas vão morrer em pé. Então, nós temos aqui uma grande oportunidade de voltar atrás, de se arrepender. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus Altíssimo.
Terrível coisa é rebelar-se contra Deus e achar que Deus não vê lá no íntimo do coração o que está acontecendo. Então, nós temos uma oportunidade diante de nós. Nós somos a igreja de Deus dos últimos dias. E nós não podemos cometer as mesmas abominações que os nossos antepassados cometiam. E muitos dizem assim, nós estamos em um novo tempo. Aqueles dias antigos se passaram, os tempos mudaram. E eles fortalecem a incredulidade e ainda dizem assim, o Senhor não fará bem ou mal, Ele é grande e misericordioso. O Senhor é muito misericordioso para visitar o seu povo em juízos. E assim, sabe o que esses líderes estão falando? Paz e segurança. Não chamam o pecado pelo nome. De uma só fonte não pode sair bênçãos e maldições. Eu me lembro bem quando o irmão Caetano era vivo, o pastor Caetano, e ele sempre estudava comigo e dizia assim, irmão, de uma só fonte não pode sair bênção e maldição. Eu quero fazer aqui um paralelo. Os irmãos imaginam que o prédio da igreja é um prédio consagrado a Deus. É um prédio que foi construído com as ofertas dos irmãos consagradas a Deus. O missionário ali que trabalha, ele é pago com o dízimo de Deus que é consagrado a Deus. E todas as vezes que um pastor ou ministro vai distribuir a Santa Ceia, e ele distribui a Santa Ceia no cálice dividido, que é um método satânico que Deus não aprovou, a Conferência Geral não aprovou. O que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou roubando a Deus. Eu estou roubando o dinheiro de Deus do dízimo, que é o meu salário, eu sou ministro. Eu estou usando o dinheiro que Deus me deu para a minha manutenção, para desonrá-lo. Eu estou utilizando o prédio da igreja para celebrar uma oferenda a Satanás, porque se não é de Deus, então é de Satanás. Só tem dois partidos na terra, só tem dois lados. Aquilo que Deus não aprovou é aprovado por Satanás. Então eu estou desonrando a Deus, estou roubando a Deus, estou afrontando a Deus na casa de Deus. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus Altíssimo. Essas pessoas, a menos que se arrependam, elas pagarão um alto preço por rebelar-se contra Deus e por ensinarem o povo a rebelarem-se contra Deus. Então, eles dizem assim, não se preocupem, nós somos os líderes, e às vezes, irmãos, são grandes líderes que nós admiramos e que o povo e os irmãos admiram. E por achar que esses irmãos estão em conexão com Deus, muitos são levados ao mesmo erro deles. E eles dizem, paz e segurança, é o grito dessas pessoas. Dos nossos púlpitos está sendo pregado paz e segurança, não se preocupem, continuem na mesma vida de vocês. Transgridam a reforma de saúde, transgridam o sábado, tomem a ceia individual que Deus não vai se importar. Deus é muito misericordioso. Deus não liga para detalhes. É só um copinho. Não se preocupem. Da mesma forma que lá, Datã, Nabade e Abiú. Era só um fogo. Eles só queriam acender o fogo. Era apenas um detalhe, mas Deus é detalhista. Cada símbolo de Deus na sua obra tem um significado. Da mesma forma que o neto de Nabucodonosor foi punido por tomar vinho em um cálice do santuário. Aquele cálice foi consagrado a Deus, ele tinha um significado. Da mesma forma, eu volto a dizer, a ceia em cálice único tem um significado. Cuidado para não afrontarem a Deus e receberem as 7 últimas pragas. Porque nós podemos sim receber as 7 últimas pragas, mesmo frequentando o movimento de reforma. Se não estivermos de acordo com a doutrina de Deus. Deus é detalhista, Deus é minucioso. Cada simbologia da sua verdade tem um significado importante. Nós não podemos desconfigurar o plano da salvação. Não existe vários Cristos, existe um Cristo, um corpo, uma igreja. Apenas uma verdade. Outro detalhe que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que de uma só fonte não podem fluir bênçãos e maldição. Um pastor
ou ministro que é pago com o dinheiro do dízimo consagrado a Deus, ele é pago para abençoar a igreja, ele não pode distribuir o suco em cálice dividido. Ele não pode fazer duas oferendas na igreja, uma para agradar a Deus e outra para agradar a Satanás. Nós não temos nada a ver com a vida íntima, pessoal de um pastor. Todos nós somos pecadores, o pastor se irrita, o pastor pode pecar, ele também precisa da graça de Deus. Agora, quando nós estamos tratando de ponto doutrinário, de fé, importa. Eu, particularmente, não tomo com pastores que distribuem das duas maneiras, porque ele não pode me abençoar, ele não, de uma só fonte não pode sair bênção e maldição. No livro de Salmo diz assim: Deus odeia a duplicidade. Deus odeia a duplicidade. Lá no livro do profeta Isaías diz assim: a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, quebram os estatutos e violam a aliança eterna. Violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Que aliança eterna é essa? O cálice. Lá em Coríntios, né? No livro aos Coríntios, assim, o cálice é a nova aliança. Certa vez o irmão Caetano, antes de falecer, disse assim para mim: irmão, a terra está sofrendo com essa pandemia por causa do nosso povo, porque nós estamos quebrando a aliança eterna, então nós somos contribuintes das maldições que vêm sobre a terra. Então, se novamente tem algum irmão, uma irmã neste grupo que toma a ceia em cálice dividido, ou com missionários que distribuem de duas maneiras, afrontando a Deus, repensem na sua vida, repensem na sua salvação. Antes de agradar a pessoas, agradem a Deus. Então, hoje, esses homens que estão à frente da casa, eles estão quebrando a aliança eterna. Eles trouxeram uma abominação para dentro do santuário. Eles trouxeram um temaz para dentro do santuário. E não só eles estão adorando o temaz, como eles estão levando o povo a adorar temaz também. E isso trará grandes consequências à vida daqueles que aceitam. Então, aqueles que choram, aqueles que não aceitam o erro, somente esses vão receber o selo do Deus. Agora, aqueles que se conformam, que aceitam para agradar pessoas, mas importa agradar a Deus. Há um pensamento no Espírito Profecia, que eu não vou citar a fonte, não lembro exatamente a fonte, eu lembro do texto, diz assim: como cristãos devemos pregar a paz, viver a paz, mas nunca à custa de uma doutrina. Vejam bem, irmãos, é muito bom ter harmonia e paz na igreja, mas qual o preço eu estou pagando para ter paz e harmonia na igreja? É ficar calado, não dizer nada, deixar que o erro corra a saltos longos? Aí Deus vai pedir conta de mim. Então, como cristãos, devemos viver a paz, devemos pregar a paz, mas nunca à custa de uma doutrina. Ainda que se perca o salário, ainda que seja demitido da obra, mais importa obedecer a Deus e defender a sua honra do que agradar a homens que pecam e fazem o povo pecar. Então, voltando ao texto, diz assim: o Senhor não fala bem ou mal. Ele é demasiado misericordioso para visitar o povo em juízo. Assim, a paz e segurança e o grito de pessoas que nunca mais ergueram a voz como trombeta para mostrar ao povo de Deus as suas transgressões e à casa de Jacó os seus pecados. Esses cães, vejam bem, esses cães mudos que não querem ladrar. Percebam que o texto não diz, eles não sabem ladrar. Eles não querem ladrar. Por que não querem ladrar? Para não desagradar os seus superiores, talvez. Para garantir o seu emprego. Para garantir a sua aposentadoria. É triste, irmãos. Esses cães mudos que não querem ladrar são aqueles que sentirão a justa vingança de um Deus ofendido. Vejam bem, quem são esses homens?
são aqueles que vão receber, eles vão sentir a justa vingança de um Deus ofendido. Eu quero dizer aos irmãos novamente, Deus está sendo ofendido por essa prática corrupta de distribuir o vinho em cálices divididos. Deus nunca aprovou essa heresia. Nós precisamos de um reavivamento, de uma reforma. Ou nós fazemos uma limpeza, uma reforma, uma humilhação no nosso meio, ou nós estamos em situação degradante. Conformar com os erros que estão sendo implantados em nosso meio, apenas para garantir a nossa amizade e harmonia na igreja? Não. Mais importa obedecer a Deus e garantir a honra de Deus. Quando o assunto da ceia eclodiu no nosso meio, um pastor disse assim para mim: bem que o irmão Caetano poderia ter ficado calado. Nossa igreja poderia estar mais em paz. Não haveriam tantos conflitos. Eu disse, irmão, quem deveria ter mudado de atitude não era o pastor que denunciou o erro, mas foram aqueles que implantaram o erro. Quem foi chamado o perturbador de Israel? Elias. Mas por que Elias era o perturbador de Israel? Parece que não havia paz em Israel. Elias vivia repreendendo. Elias vivia chamando a atenção do povo para a verdade. Da mesma forma, nós hoje, irmãos, se formos fiéis a Deus, se formos fiéis aos mandamentos de Deus e às suas doutrinas, nós seremos chamados de extremistas, de pessoas que não merecem a confiança. Nossa imagem será degradada no meio de todos. Então, irmãos, se nós formos fiéis, nós também seremos os perturbadores do movimento de reforma. E eu convido aos irmãos a não ficarem calados. Porque aquele que tiver vergonha de Deus aqui, de Jesus, de defender as suas doutrinas, Jesus terá vergonha de defender o seu nome no santuário celestial no dia do seu acerto de contas. Aquele que tem vergonha de expor a verdade de Deus, de defender a honra de Deus perante a própria igreja, não é digno de confiança para morar nas mansões celestiais. Todos aqueles, irmãos, que defenderam a honra de Deus foram chamados de perturbadores, de fanáticos, de pessoas que não mereciam a confiança. Os profetas morreram, os profetas foram chicoteados, lançados em tachos de óleo quente, foram levados à tortura, à morte. Tudo porque eles advertiam as pessoas. Então, esses cães mudos que não sabem ladrar, que não querem ladrar, são aqueles que receberam a justa vingança de um Deus ofendido. E eu digo com toda certeza, Deus está ofendido pela essa prática corrupta em nosso meio. Não aceitem, levantem a voz e digam, não aceitamos. Aqui diz assim, nossa maneira de proceder determinará se receberemos o selo do Deus vivo ou se seremos abatidos pelas armas destruidoras. Já algumas gotas da ira de Deus caíram sobre a terra. Quando, porém, as 7 últimas pragas forem derramadas, sem mistura de misericórdia do cálice de sua indignação, então para sempre será demasiado tarde para o arrependimento e procura de um abrigo. Nenhum sangue expiatório lavará então as manchas do pecado. Então a oportunidade é hoje. Irmãos, não troquem a amizade de Deus, não troquem a fidelidade a Deus por amizades para agradar pessoas. Às vezes nós, para manter as nossas amizades na igreja, nós ficamos calados diante dos erros. Não detenha a voz, anuncie ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Então, o capítulo 9 de Ezequiel é um capítulo rico em informações.
E se nós não formos fiéis a Deus, se nós tivermos vergonha de defender a verdade agora, por medo de perder a amizade do pastor, do ministro, se necessário, nós temos que chamar a atenção nossos ministros. Nós temos que dizer a eles, irmãos, volte, abandone essa rebelião, porque o fim é trágico. Aqui diz assim, aqueles que não querem ladrar, que estão vendo o erro caminhar a passos largos na igreja e não fazem nada para impedir, esses serão aqueles que sentirão a justa vingança de um Deus ofendido. Novamente eu digo aos irmãos, obreiros evangélicos, Deus preferiria uma igreja com 6 membros convertidos do que uma igreja com 66 membros mal convertidos. Aqui finalizo a minha meditação. Eu quero dizer aos irmãos que é a oportunidade que nós temos. E uma das maneiras de repreendermos o erro é não participando dele. Amém.